Casa Arrumada, com Luiz Henrique. Oferecimento Casa Matos, produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial do início ao fim da sua obra. Muito bem, hoje nós estamos recebendo mais uma vez aqui no nosso Casa Arrumada o designer de interiores, Luiz Henrique. Bom dia, meu caro, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, uma excelente terça-feira para você e para todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Muito bem. O Luiz Henrique hoje vai falar da famosa ou do famoso New Boiserie, que na tradução ao pé da letra é lambri, né? Seriam molduras em madeira, no mais sentido amplo e clássico da palavra, e painéis amadeirados. Mas aí eu vou lembrar dos meus tempos de acadêmico, de design de interiores, então, vamos lá. Os tempos da história da arte, eu vou contar um pouquinho para chegar no New Boiserie. O Boiserie é esse painel que eu acabei de falar em madeira, com molduras, e pode ser em madeira natural, laqueado ou pintado. E ele exerceu uma influência muito importante no Império francês, né? Na época do absolutismo francês, do Luís XVI e Luís XVII, na França, o auge, o auge foi no século XVIII. E ele enriquecia os amplos salões da realeza. Imagina um salão enorme e aquelas paredes todas em branco. Precisava de um artifício para poder preencher as paredes, porque nem sempre as obras de arte supriam as necessidades da corte. Porque eram paredes grandes também. Enormes, você pensa bem. Altíssimos, pois enormes. E o que acontece? Foi uma afirmação em grande estilo, do estilo rococó. Olha, é mesmo, cara. Olha Entendeu? que chique, pois cara. E no Brasil, ele começou a ser usado no Brasil Império, nos salões da realeza, da corte também, nesse sentido, para poder preencher as paredes. Aí depois ele teve uma segunda fase. Em 1980, na década de 80, na segunda metade da década e na primeira metade da década de 90, ele enriquecia as mostras de decorações e os amplos apartamentos, porque os apartamentos eram enormes e precisavam de artifícios para poder preencher as paredes. Quando começou o início dos anos 2000, isso daí virou uma tendência, porque é um recurso para você preencher as paredes, gastando pouco e promovendo uma atmosfera, digamos que clássica, mas pode ser usado como mobiliário contemporâneo. Com a evolução disso tudo, esses painéis amadeirados, eles começaram a ser substituídos apenas por molduras em madeira. Com a evolução, molduras em gesso e poliestireno, que é um isopor. É a tecnologia. Acompanhando o mercado. Interessante, cara. Como é que vocês acham umas coisas, cara, que a gente não observa? Pois é. É por isso que eu falo, cada um na sua mesmo. Pois cara. E o que é mais importante? Que ele pode ser aplicado em um papel de parede, ele pode ser colocado num quarto, numa sala, num hall de entrada, num espaço comercial, para você preencher a parede e economizando. De repente você não tem grana para poder comprar uma obra de arte, um quadro bacana. Sim. Mas você pode utilizar quadros também de acordo com a estética do ambiente, promovendo sempre equilíbrio e harmonia nas lacunas das molduras das boiseries. E pode também fazer mudanças de acordo com a mudança de estação, por exemplo, na tendência de arte também pode ser modificado. No inverno, alguma pegada específica? Eu acho que tudo na vida pode ser modificado, sim. Eu acho que você pode colocar cores de cada estação. Se você tem disponibilidade e aguenta a obra em casa, eu acho que você pode pintar a sua parede, quando a parede for só pintada, com uma cor da estação, ou seja, inverno, ou seja, verão, mas o que eu aconselho usar cores mais neutras. Agora, chegando à New Boiserie. A New Boiserie, ela foi o auge de uma semana de Milão, porque são perfis em alumínio que você coloca um amadeirado, e esse amadeirado você tem um MDF em madeira texturizado ou não, um papel de parede, você pode utilizar
uma pedra natural Tá. ou até um porcelanato. Mas, pela experiência que eu tenho, eu acho que você encontra até outros recursos para evitar de colocar um porcelanato ou uma pedra natural. Você tem um papel de parede, você tem um outro recurso que faz um visual semelhante, não precisa. E esse New Boiserie, você pode também criar umas estruturas com prateleiras para você colocar e expor os seus objetos de decoração, colocar livros, colocar algum tipo de vegetação. Ou seja, é uma parede que adquire um perfil para ela poder sobressair. É o preenchimento dessa parede. Aonde que eu posso utilizar? Eu posso utilizar em toda a casa. Qualquer lugar. Seja num hall, seja numa sala de estar, seja num quarto. E o que é mais interessante, permite o uso de uma iluminação, aquelas fitas em LED, para poder ainda criar uma atmosfera mais acolhedora. E isso é tendência. Às vezes você já se deparou em algum espaço com uma New Boiserie E e nunca se deu prestou conta. atenção. Exatamente. Não, você está falando, eu estou aqui imaginando onde eu já devo ter visto isso e não percebi. Agora, o Luiz Henrique, se eu estiver cometendo um sacrilégio, pode me dar uma cocada, não tem problema não. Mas se eu fizer isso através de um painel, tipo New Boiserie, só que em painel, ao invés de fixo na parede, transformá-lo, conseguir fazer entender. Eu entendi, mas... Isso é um sacrilégio? Ou aí muda tudo? Não tem nada a ver com o conceito de New Boiserie? O New Boiserie é um painel, é um Só que perfil em alumínio só que ele que você fica pega... Isso, exatamente. Você pega placas em MDF e coloca nesse perfil o revestimento que você deseja, um papel de parede. Lembra daquele tema da semana passada, aonde eu te mostrei algumas fotos daquele apartamento? Sim. Atrás do sofá tinha um papel de parede que foi colocado na parede com perfis em alumínio. E você nem notou, a gente nem nota. percebe. É o New Boiserie. Não, mas o que eu quis te perguntar era, tipo, você fazer painéis, por exemplo, né? E modificando, hoje eu quero mudar, tira, coloca outro. Marcelo, vamos colocar os pés no chão. Eu acho que é muita invenção de moda. Não Poder pode, mas não deve. Eu de vez em quando dou umas viajadas. Poder pode, mas não deve. Porque Não o que deve. acontece? As coisas ficam muito onerosas. E você acaba inventando uma moda, de repente, tipo assim, pro bel prazer da gente. Não, quero mudar a atmosfera do meu ambiente. Só que aquilo ali gera um conflito. Não vale a pena. Gera um conflito. Esquece, sacrilégio. Você entendeu? Perdão. Gera um conflito. Poder pode, mas não deve. Poder pode, mas não deve. Eu recomendo você escolher um revestimento neutro, ou em couro, ou um papel de parede que você curta, ou de repente uma textura no amadeirado, e deixar ali quietinho, que aquilo ali vai durar assim séculos. Eu agora vou observar agora. Todo ambiente que eu vou entrar agora, eu vou observar isso. Pois é. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, tem alguns lugares. Olha, o que eu recomendo que você observe é nesse empreendimento, num edifício, que a gente fala que é torre, são 2 torres, na Gil Horta. Tá. Na Gil Você Horta. falou dele já. Torre Leste, Torre Oeste, e ali você encontra algumas unidades de apartamentos bem decorados com o New Boiserie. De repente os proprietários nem sabem que são New Boiserie, mas os arquitetos e os designers de interiores sabem muito bem. Muito bom. Algo mais a acrescentar sobre essa aula hoje? Eu acho que foi assim, simples, Muito objetiva, mas assim, foi um clima histórico para o nosso bate-papo de hoje. Eu vou te falar, eu estou aprendendo muito, viu? É muito bom isso. A gente aprender coisa nova é sempre bom. E se quer preencher a parede economizando, coloca Boiserie tradicional. Eu acho que não tem erro. No apartamento da minha irmã aqui no Estrela Sul, a arquiteta usou esse recurso no quarto, porque ela queria economizar, não queria colocar quadro nem nada. Falei assim, fala para sua arquiteta colocar. E santo de casa não faz milagre, né? Eu, designer de interiores, não projetei o apartamento dela. Não faz, não vale. Você não sabe, é sempre Pois assim, de casa não sabe. Pois é. Eu acho legal isso, a gente aprender, porque nós tínhamos um quadro aqui antigamente com o PC Lourenço, que é arquiteto, sim. né? E eu aprendi muito, eu passei a observar obras com outra visão depois que ele participou do nosso programa várias vezes, durante muito tempo, porque te dá um foco diferente.
Com certeza. Você olha as coisas com olhares diferentes. E eu estou começando a observar isso contigo também. Ah, com que bom. Com esse olhar que você passa para a gente de profissional, de design de interiores, com essas dicas, a gente começa a observar coisas que não via antes, passavam despercebidas. Ah, e passa muita coisa, né? Passa muita coisa. A gente, com o olhar atento, a gente começa a criar alternativas para poder focar e trazer para a nossa realidade. Exatamente. Luiz Henrique, brigadão mais uma vez pela participação, meu caro. Um forte abraço. Semana que vem, espero mais novidades. Com certeza. Eu estou indo embora agora. Um forte abraço e até terça-feira que vem. Luiz Henrique com Casa Arrumada. Casa Arrumada, com Luiz Henrique.